Olá, tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como ser um estudante digital em 2025. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, antes de começar, essas dicas que eu vou dar aqui podem ser usadas tanto se você estiver na escola quanto na faculdade, que é o que eu tô, né? Mas eu sei que na escola não vai ser o mesmo, principalmente agora com essa limitação de que não pode usar celular em sala de aula. Então, como eu já tinha saído da escola quando aconteceu isso, eu não sei como é que tá a situação ultimamente, mas se você tiver essa possibilidade de levar um tablet para escola, então pode ficar à vontade, essas vão ser dicas que espero que ajudem bastante. E, assim, eu também não sou uma aluna, no caso, 100% digital, porque eu tenho aquele apego no fundo pelo caderno, mas eu uso, assim, pelo menos 50% do meu tempo a parte digital, para ser um pouco mais prático, porque querendo ou não, é muito mais prático você ter o que precisa ali digital, né? E por isso até vou dar algumas dicas de como manter isso em mãos. E, enfim, vamos então para a parte que interessa, né? Para a prática. Então, indo mostrar um pouco agora, como eu estou usando principalmente assim o tablet da Samsung, um aplicativo que é fundamental é o próprio aplicativo das notas da Samsung, porque você consegue fazer, deixa eu ver se vai dar para mostrar, você consegue fazer várias pastas aqui dentro das notas com as coisas que você precisa. Então, não sei se vai dar para muito ler, mas aqui eu tenho uma pasta da faculdade, e dentro da faculdade eu tenho várias pastas que vão ser uma para cada matéria e algumas além disso. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta do meu primeiro ano da faculdade, dentro dessa pasta eu tenho do primeiro semestre, com as matérias e algumas anotações que não tinha categoria, então eu só deixei aí. Uma do segundo semestre, com as matérias, várias pastas das matérias, e algumas slide também, você pode passar tudo para cá, então é super útil. E documentos, enfim, você pode passar PDF, você pode passar... Acho que documento em Word não, mas qualquer PDF você pode baixar aqui no Notas e fica muito mais fácil que qualquer anotação, principalmente leituras que você pode fazer. Você consegue rabiscar por cima, então é muito mais prático. Então, voltando aqui no ponto que é o atual, né? Então, eu tenho uma pasta só para livros, e dentro desses livros eu consigo, com a própria caneta que veio aqui no meu tablet, no caso, mas você pode usar qualquer outra caneta que vem de fora, eu consigo riscar para fazer alguma anotação, por exemplo. Ou até grifar aqui o texto. Então, principalmente para leituras, é muito mais prático. No caso, a minha pasta dos livros. E, enfim, tantos artigos você pode baixar. Por exemplo, eu fui fazendo vários rascunhos aqui, né? Esse aqui é da pesquisa da faculdade. Também tem uma pasta com outras coisas aleatórias, que foi alguma anotação, alguma coisa que não tem categoria, mas é da faculdade, só para não deixar solto. E também tem a pasta do primeiro ano, do segundo também, que é a mesma coisa. E no caso, essa parte das anotações, você pode só abrir uma folha em branco para anotar, mas eu prefiro, quando for usar como se fosse um caderno, vir aqui no cantinho que vai ter os 3 pontos, você pode principalmente pegar, criar uma capa, né, como se fosse um caderno em si, um Moleskine, trocar a cor, pode adicionar um título, sei lá, aula. Pronto, você vai ter criado a capa. E para editar, você vai em modelo de página, você pode selecionar se quer linha, se quer bloco de notas, por exemplo, para dar check em tarefas, né? Você pode tanto usar o teclado, quanto usar a caneta para riscar aqui. E, enfim, é muito prático. E essa é a principal função.
Mas caso você tenha um tablet que não seja da Samsung, pode ser da Apple também, tem vários outros aplicativos que têm essas mesmas funções. Vai ter alguma outra coisinha diferente, mas em geral essa é a parte principal que ajuda a ser um estudante digital, porque você vai estar utilizando o caderno aqui praticamente. E enfim, essa foi a parte do bloco de notas que eu queria falar. Então, essa foi a parte que é mais, digamos que é mais básica, assim, que é a parte de onde você vai escrever como se fosse um caderno, né? Mas agora uma dica muito importante que eu recomendo, assim, é sempre manter esses arquivos em nuvem ou num lugar que você possa acessar de qualquer forma. Tipo, por exemplo, essas notas que você está utilizando ali no caderno, você consegue transformar elas em PDF para passar para outros lugares. E um aplicativo que eu gosto muito é o Notion. Ele é bem complicadinho de usar no começo, principalmente se você nunca usou, mas você consegue baixar templates prontos e, enfim, várias outras coisas que vão ajudar bastante. Ou você pode comprar de alguém que está vendendo também, tanto faz. Eu, particularmente, prefiro fazer porque eu gosto que seja exatamente do jeito que eu gosto. Tanto que eu tenho aqui no meu Notion a parte dos estudos, né? Que eu deixo separado todos os semestres, algumas coisas específicas. E tenho as tarefas por matérias que eu deixo separado. Então, enfim, muito prático. Eu deixo também alguns links, que também é do Google Escolar, que eu uso bastante, Google Acadêmico, principalmente na parte das pesquisas, e um link para um Pomodoro que tem já dentro do Notion também. E essa parte de visualização em grade, que é muito útil, principalmente quando você está com um monte de tarefa, com um monte de trabalhos acumulados, você já começou alguns, aí alguns está esperando alguma outra pessoa do grupo terminar uma parte para você poder terminar, alguma coisa assim. Então, ver dessa forma aqui de grade é muito mais prático, porque você já vê o que está concluído, o que você está em andamento, o que você nem começou ainda. Então, é muito prático. E esse aqui é basicamente um método estilo Trello, assim. Então, se você não quiser usar o Notion, o Trello é uma outra opção que você pode estar utilizando. Então, por exemplo, eu também tenho uma matéria esse semestre da faculdade que é online. Então, eu gosto de deixar salvo aqui, que é de filosofia no caso. Eu gosto de deixar salvo aqui todas as partes em resumos que passam, tem a parte da revisão, tem as tarefas que eles passam, tem os vídeos que são recomendados, às vezes uns vídeos bônus, os textos eu só copio e colo aqui separado. Mas, por exemplo, tem um livro que eles passam para ler algum trecho. Então, eu baixo em PDF, salvo aqui e sempre quando eu estiver por aí, eu posso acessar de qualquer lugar. Eu tenho Notion tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador também. Então, qualquer um dos dispositivos que eu estiver utilizando, eu posso acessar. Já o Samsung Notes, não. Ele é só no dispositivo ali que você está usando. Eu não sei se você tiver algum celular Samsung, você consegue sincronizar. Essa questão aí eu não faço ideia. Talvez sim, talvez não, realmente não faço ideia. Mas se tiver, seria bem interessante. Mas, como eu disse, não tenho acesso a essa informação. Gostaria de descobrir também, então se alguém souber, puder deixar aqui nos comentários, eu ficaria agradecida. Mas enfim, essa então é a parte do Notion que eu consigo acessar em qualquer lugar e eu deixo tudo centralizado que tem na faculdade. Até eu gosto de separar também a parte que no caso eu tenho que atualizar porque tá do semestre passado, mas a grade da semana. Que, tipo, tem semestre que às vezes eu tenho aula em salas diferentes. Então, eu já deixo aqui qual que é cada dia tem qual que é a aula, qual que é o horário que começa, porque às vezes tem aula que não começa no mesmo horário, tem a sala diferente, tem umas que são quinzenais ou não, enfim. Se também for online, eu deixo sinalizado que é online. E eu deixo tudo isso salvo pra, enfim, ter salvo. E, enfim,
acho que essa parte também era isso. O Notion é muito útil. Eu sei que é complicado no começo, mas depois que você pega o jeito, você começa a monitorar praticamente toda a sua vida no Notion. Então, usem, simplesmente usem. Então, enfim, acho que o que eu queria passar era isso. Com essas dicas e recomendações, acho que você já consegue ser um estudante digital 100% digital. Como eu disse, eu não sou 100% digital, mas acredito que dessa forma dê para ser. Então você consegue largar completamente seu caderno, sua agenda ali, sei lá o que você usa para anotar. E ser 100% digital ali, não poluindo o planeta, arrancando folhas de árvores e enfim, mas vai gastar energia do mesmo jeito, então tanto faz. Enfim, você consegue ser um estudante 100% digital, é só se dedicar. E uma coisa ruim é porque se você está acostumado a só usar seu celular, o seu cérebro vai entender que você está acostumado a usar o seu celular para as outras coisas, tipo ficar vendo vídeo no YouTube, mexendo nas redes sociais e não associar aquilo com o estudo. Então isso é um problema um pouco complicado, mas que eu posso tratar em outros vídeos, para como desviciar seu cérebro do celular para as redes sociais para poder estudar. Acho que isso é um tópico interessante de vídeo. Mas enfim, se você quiser ser um estudante digital aí nesse ano, vai fundo, vai dar tudo certo. Aproveite as oportunidades que o digital entrega para você e vai fundo. Usa os aplicativos, usa o planejamento, organização e vai dar tudo certo. Acho que eu queria passar a isso e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!